Olá a todos, boa noite. Quarta-feira, desculpa, gente, não consegui estar com vocês, nem consegui mandar um recado porque eu tive problemas de internet. Na verdade, só consegui resolver hoje. Então peço desculpas. Boa noite, Luiz. Vai sentir a minha falta? Então, gente, como é que foi a prova? Eu ia perguntar isso na quarta-feira, mas não encontrei com vocês na quarta-feira. O que vocês acharam? Foi legal? Mais ou menos? Podia ter sido melhor? Podia ter sido pior? Nada legal? Complicado? Mas você está falando em alguma versão específica? As 3 versões? Aquela que você fez? Eu não sei, eu não vi as notas de ninguém, nem vi como é que cada um foi em cada versão. Ingrid, que droga. Entendi. Então, gente, não pode desanimar, tá bom? Às vezes acontece, tem que ter ânimo e bola para frente, tá bom? E mal numa prova faz parte da vida universitária. Eu achei a prova 3 mais difícil que as 2 primeiras. Eu não sei, Luiz, que eu não vi as provas, mas assim, quando você elabora 3 provas, alguma vai ficar mais desbalanceada, pode acontecer. A intenção, claro, gente, nunca é essa, que uma prova fique mais difícil. Eu tô falando que eu nem vi a prova, então não sei. Mas assim, esse é o que eu presumo, que a intenção é que nenhuma seja mais difícil. Bem, gente, mas assim, não desanimem. Vamos lá, respira fundo. Alguém aceita café com leite? Vamos junto. Se alguém, caso depois tenha alguma questão da prova ou algumas questões da prova que queria que eu fizesse, manda para mim por e-mail, tá bom? Que aí a gente vai resolvendo nos finais das aulas. Tá bom? A gente reserva um tempinho no final da aula para fazer as questões das provas, tá bom? Seria legal isso? Não sei, eu acho. Que quando o ensino é presencial, em geral, na aula depois da prova, eu resolvi as questões da prova no quadro, mas agora tem 3 versões, né? E não dá para fazer isso, gastar muito tempo. Mas se alguém tiver dúvida, a gente dá uma esticadinha, né, nas aulas seguintes para resolver as questões, tá bom? Combinado assim? Então vamos lá, gente. Vamos dar prosseguimento à nossa matéria. Ainda falando sobre derivadas, vamos aprender algumas aplicações das derivadas. Não, perdão. Mais uma aplicação. Já aprendemos algumas, né? Mais uma, que é encontrar máximos e mínimos globais. Nós já trabalhamos com isso antes, então eu só vou dar uma relembrada, tá bom? Um ponto x0 é máximo global se o f de x0 é o maior valor que a função assume. O ponto x0 vai ser mínimo local se o f de x0 é o menor valor que a função assume. Então, só para lembrar o que nós falamos anteriormente, tá? Aqui, maior. E laranja com laranja, mínimo, global, menor valor.
Então, nós já vimos que para encontrar máximos e mínimos, um caminho é utilizando os pontos críticos. Mas o que pode acontecer? Vou tentar desenhar aqui o gráfico de uma funçãozinha. Eixo X, eixo Y. Então, vamos analisar o que acontece em um intervalo fechado AB. Então, digamos, nós tenhamos algo mais ou menos assim. Opa! Ferramenta errada. Eu não sei porque eu fiz essa linha assim, eu só queria fazer algo assim. Vou pôr esse cara aqui para cima. Então, vamos supor que o gráfico da nossa função faça algo mais ou menos assim. Ah, é droga. Pronto. Aqui é o A e aqui é o B. Pronto. Bem, olhando para essa função f definida nesse intervalo fechado AB. Se eu utilizar aquela ideia para encontrar máximos e mínimos utilizando pontos críticos, eu vou encontrar esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui. Só que nenhum deles é o máximo global, nem o mínimo global. O mínimo global acontece no extremo inferior do intervalo, em x igual a A, e o máximo global no extremo superior do intervalo, x igual a B. Então, se a gente tem um intervalo fechado, os máximos e mínimos podem ocorrer em um dos extremos. Nós já falamos isso anteriormente. Então, como é que eu posso encontrar os máximos e mínimos no intervalo fechado? Ora, nesse caso, nós dividimos o problema em duas etapas. Primeiro, analisamos o intervalo aberto, ou seja, começa em x maior do que A e vai até x menor do que B. Nesse intervalo aberto, eu vou procurar os pontos críticos, candidatos a máximo ou mínimo. Depois, eu vou pegar a imagem dos pontos críticos, ou seja, eu vou pegar cada ponto crítico e jogar na função f, eu vou obter um valor. Digamos aqui eu tenho, certo? Ferramenta errada. x1, x2, x3, x4. É a imagem dos pontos críticos. Quem são? F de x1, F de x2, F de x3, F de x4. Eu vou pegar o valor dessas imagens e comparar com a função f calculada nos extremos do intervalo. No caso, x igual a A, então f de A. X igual a B, f de B. Desses valores, o maior valor vai ser o máximo global e o menor valor, mínimo global. Então, para encontrar máximos e mínimos em um intervalo fechado, eu vou comparar o que acontece nos pontos críticos com os extremos do intervalo. Ok? Pausa para reflexão, admiração, contemplação e, claro, respiração. Só para lembrar aqui, né, o que é ponto crítico. Alguém lembra o que é ponto crítico? São pontos onde o que acontece?
derivada igual a zero, ou não existe. Isso aí, perfeito, Luiz. Ok, então vamos pegar um exemplo. Vamos trabalhar em cima de um exemplo. Só melhorar esse existe aqui, que ficou meio comprimido. Peraí, dar uma esticadinha aqui. Então vamos lá. Queremos encontrar o máximo global e o mínimo global dessa função x ao cubo menos 9x2 menos 48x mais 52. Para começar, no intervalo de menos 5 a 12, intervalo fechado. O que nós aprendemos lá? Eu acho que foi na antepenúltima aula, antes da prova, antes da aula de dúvidas, que toda função contínua, e esse polinômio é uma função contínua, toda função contínua, em um intervalo fechado, tem máximo global e tem mínimo global. Nós já vimos isso. Então, faz sentido eu querer procurar para essa função os seus máximos e seus mínimos. Como o intervalo é fechado, como é que eu vou proceder? Eu vou primeiro encontrar os pontos críticos no intervalo aberto, começando em menos 5, terminando em 12, e depois eu vou comparar com os extremos, o que acontece nos extremos do intervalo. Então, vamos com calma. Letra A aqui. Vamos explicar o que a gente está fazendo agora. Vamos procurar os pontos críticos no intervalo menos 5 aberto, 12 aberto. Então, achar ponto crítico, derivada igual a zero. Porque como a função ela é diferenciável, vai ter derivada em todos os pontos. Então, f' de x, quem vai ser? Derivando x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivando 9x ao quadrado, repito 9, cai o 2, 9 vezes 2, 18. Menos 18x, menos 48x, derivando 48, derivado de 52, zero. Então, ponto crítico é derivada igual a zero. Mas quem é a derivada? 3x ao quadrado menos 18x menos 48. Então, que a gente precisa resolver essa equação do segundo grau. Mas antes de fazer conta desnecessária, o que eu percebo? Os três coeficientes são múltiplos de 3. Então, eu posso dividir tudo por 3. Então, 3x² dividido por 3, x ao quadrado. Menos 18x dividido por 3, 6x. Menos 48 dividido por 3 vai dar menos 16. Igual a zero. Então, aqui nós tiramos que chamado x1 produto, soma, então 2, x2 igual a 8. Na verdade, vai dar menos 2, menos 8. Opa, deixa eu ir para a esquerda. Direito.
menos 2. 11. Isso aí. Ok, gente? Encontramos os pontos críticos. A gente vai descobrir se os máximos e mínimos ocorrem nos pontos críticos ou nos extremos do intervalo. Eu vou comparar as imagens. Então, vamos escrever isso. Vamos avaliar. Os pontos críticos. Quem são eles? Opa. Menos 2 e 8. E os extremos do intervalo. Nota aqui, gente, só mostrar aqui, ó. Como estamos analisando o intervalo de menos 5 a 12, só marcar aqui. Menos 5 está aqui. 12 está aqui. Estou analisando esse intervalinho aqui. Ok. Como menos 2 é um ponto crítico, ele já está aqui dentro. O 8 é um ponto crítico, está aqui dentro. Então, lembrando que não está em escala. Menos 2 e 8. Daniel, e se eu te encontrasse algum ponto crítico que estivesse fora desse intervalo? Por exemplo, eu encontrasse menos 6 aqui. Nesse caso, eu teria o ponto crítico aqui. Esse cara aqui não ia entrar. O que acontece nesse caso? Nesse caso, quando eu for avaliar a função nos pontos críticos e nos extremos do intervalo, esse ponto crítico que está fora do intervalo, eu nem analiso. Não me interessa o que acontece nele. Por quê? Eu quero saber o que acontece nesse intervalo. Se o ponto crítico está fora dele, eu nem me importo com ele. Eu descarto. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu ia ignorar o menos 6 e me importar apenas com o 8. Tá bom? Daniel, e se os dois pontos críticos estivessem fora do intervalo? Por exemplo, fosse algo... Aqui fosse 22. Seria análogo. Nesse caso, eu ia ignorar os dois pontos críticos e só calcular a imagem do menos 5 e a imagem do 12. Quem tivesse maior valor seria máximo, menor valor seria mínimo, tá bom? Então, vamos voltar à situação original. Pronto. Então, vamos pegar aqui a função. Ela é f de x igual a x ao cubo menos 9x2 menos 48x mais 52. Trazer para cá. Tem um intervalo que, no caso, é menos 5 e 12. Na função. Então, vamos calcular o f de menos 2, o f de 8, o f de menos 5, extremo inferior do intervalo, e o f de 12, que é o extremo superior do intervalo. Eu vou dar um tempinho para vocês calcular esses 4 valores. E aqui nós temos a nossa função f de x.
Dar um tempinho para vocês. Quem encontrar o máximo ou o mínimo, escreve para mim no chat, no privado, por favor. Opa, sem querer, peraí. Claro. É nessa página? Tá. Por nada, dispõe. Por nada. Então, vamos lá? Então, fazendo as continhas aqui, o que a gente vai ter? Se eu pegar x igual a menos 2 e substituir na nossa função f, o que nós vamos encontrar? Menos 8, menos 2, 4, menos 36, 48 mais 96, mais 52, menos 104. Opa, faltou menos. Ok. Vamos pegar o f de 8. 8 é 2 ao cubo, 2 ao cubo é 2 à nona, 512. A gente vai ter... Nossa, vai ser... 8 ao quadrado, 64. Coloca logo o resultado. Vai dar menos pontinho, pontinho, pontinho. Menos 394. Tá certo? Espera aí. Aqui vai dar 2. 4, 6. Terminar com 6. 8, 2. Termina com 6. 2. 96, é isso? Alguém confere para mim? Por favor. Obrigado, Samuel. Então, f de menos 5. Opa. Isso aqui eu tinha feito, já era menos 58. E o f de 12, menos 92. Ok. Então, menor imagem, menos 396. Aqui é o rei sinal, né, Reinaldo? Mais. Desculpa, aqui é mais positivo, positivo, positivo. 104.
Então, aqui nós temos o menor valor. Então, aqui é um mínimo global. E o 104, máximo global. Um pouquinho para a direita. Ok. Tudo bem até aí? E se a gente der uma esticadinha na questão? Como assim der uma esticadinha? No item B a gente faz uma esticadinha. Como assim? Né? No item A, estamos analisando o intervalo que começa em menos 5 e termina em 12. O que eu faço no item B? Eu dou uma esticadinha. Em vez de parar no 12, nós paramos no 14. Aqui outra cor. 14, a gente para aqui, ó. Manda 14. Dá uma esticadinha até aqui. Vamos ver, o que muda? Os pontos críticos continuam no intervalo? Continuam. A nossa função tem 2 pontos críticos, eles continuam no intervalo, eu vou continuar calculando a imagem deles. No caso, como eu já tenho, não preciso calcular de novo. O extremo esquerdo continua o mesmo? Continua. O que eu tenho que fazer com ele? Calcular a imagem dele. Opa, já tenho. O que está mudando? Está mudando o extremo direito. Ele passa a ser 14. Então, eu vou precisar calcular o F de 14. Os pontos críticos continuam iguais, o extremo esquerdo continua igual, só mudou o direito. E a função continua igual também, né? Então, calcular F de 14. Então, pegando 14, substituindo na nossa função F, a gente vai encontrar o quê? 360. Eu vou calcular o seguinte, ó. Traz esse cara para cá rapidinho. Espera aí. Vou tirar esse cara daqui. Esse F de 12 igual a menos 96 morreu. Entrou o F de 14. O que passa a acontecer? O meu máximo global, que acontecia em menos 2, passa a acontecer em 14, no extremo direito. Então, está aqui o máximo global. O mínimo global, que acontecia em 8, que é menos 396, continua sendo menos 396. Então, vamos dar uma olhada no gráfico dessa função f em ambos os intervalos. Só descer aqui um pouquinho. Lembrando que aqui, o nosso intervalo começa em menos 5, na verdade, e vai até 14. Ok. Então, vamos dar uma olhada neles. Então, primeiro eu vou desenhar o gráfico dessa função no intervalo de menos 5 a 12. Que nós tínhamos percebido que os máximos e mínimos ocorrem nos pontos críticos. Então, vamos dar uma olhada nisso. Aqui, gráfico da nossa função. E, de fato, nesse intervalo de menos 5, de menos 5 a 12, o que aconteceu? Os máximos e mínimos ocorrem nos pontos críticos,
pontos com derivada igual a 0, o máximo em menos 2 e o mínimo em 8. Opa, Ingrid, desculpa. O que você não entendeu? Perdão. Deixa eu voltar no quadro, peraí. No slide anterior. Ah, tá, desculpa, é que a janela do chat fecha. Eu só consigo acompanhar quando eu abro novamente. Desculpa. Então, máximo e mínimo. Só que no item B, a gente dá uma esticadinha, né? A gente vai até o 14. O que vai acontecer? Vamos comparar aqui. Criar uma nova função, que eu vou chamar de G, que ela vai até 14. Olha só como é que realmente, de fato, o ponto de máximo muda completamente, né? Vai lá para cima, vai lá no extremo superior do nosso intervalo, extremo direito. Item A, item B. Item A, item B. Vou tirar um print delas. Deixa eu tentar colocar numa escala melhor. Um pouquinho melhor, né? Ok. Dúvidas até aí, gente? Podemos complicar um pouquinho? Nota que nesse exemplo, vou voltar nele aqui, eu estou fornecendo para vocês a função na qual você deve encontrar o máximo e você deve encontrar o mínimo. Eu te dou de presente essa função. Nem sempre é assim. Às vezes você tem um problema que você tem que... Ele tem uma certa descrição, muitas vezes geométrica. Você tem que ler esse problema e, a partir dele, construir as equações que você tem que utilizar. Você tem que modelar o problema, passar para a linguagem matemática. Isso são chamados problemas de otimização. Então, lembra um pouco exercício de taxas relacionadas. Você tem uma situação, você tem que descrever essa situação matematicamente para depois resolvê-la. Vamos começar com um exemplo simples. Queremos determinar dois números positivos cuja soma seja 4 e tal que a soma, então estou somando algumas quantidades, do cubo do menor com o quadrado do maior seja a mínima. Se olhar para o enunciado desse, pensa assim, ferrou, não sei nem por onde começar. Mas vamos pensar um pouco, vamos com calma. O que o enunciado fala para a gente? Nós temos dois números. Vamos dar nomes para esses números. Quais nomes vocês gostariam de dar? Pode ser, por exemplo, x e y. Então tá, vamos chamar de x e y. Então nós temos dois números, x e y. Vamos ver o que o enunciado nos informa sobre esses dois números. Eles são positivos. Então, x e y são maiores do que 0. O
que o enunciado também fala? A soma deles é 4. Então, x mais y é igual a 4. Tá bom. E temos a seguinte condição: a soma do cubo do menor com o quadrado maior tem que ser mínima. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui é o seguinte: o x pode ser igual a y? Esse x, esse número x, ele pode ser igual ao número y? O que vocês acham? Ou isso não faz sentido? X pode ser igual a y? Pode? Não pode? Por que pode? Por que, Samuel? Por que não pode? Acha que não sei, Letícia? Calma. Oi. Olha no enunciado com calma. Ele fala que tem dois números e um é menor do que o outro. Se os números são menores, eles são necessariamente diferentes. Se eles são diferentes, eles não podem ser iguais. Isso aí, Samuel. Então, eu já sei que eles são diferentes. Então, eu vou presumir que o x é o menor. Eu vou dizer que, já que eles são diferentes, que o x é menor. Daniel, eu posso chamar o y de menor? Pode, não tem problema. Eu preferi chamar o x de menor porque o x vem antes no alfabeto. Só por isso. Estamos falando de otimização. Nós temos funções nas quais queremos encontrar o máximo e o mínimo. Só que nem sempre a função aparece explicitamente. Às vezes você tem que construir a função. Como lá nos problemas de taxas relacionadas. Você tem uma situação, você tem que modelar, descrever matematicamente. É isso que estamos fazendo aqui. Eu tenho um certo problema, eu quero transformá-lo em equações para depois resolvê-lo. Tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos dois números positivos. Então, x e y são os números, como eles são positivos, maiores do que zero. Como eles somam 4, x mais y é igual a 4. O enunciado fala que existe uma certa relação do menor com o maior. Se você tem menor e se você tem maior, eles são diferentes. Se os números são diferentes, existe um menor e existe um maior. Eu estou supondo que o x é o menor. Ok. Agora vamos ver o que o problema fala. Ó. Ele quer que seja mínimo o quê? Então, o objetivo. Minimizar, tornar mínimo. Uma certa soma. Que soma? O cubo do menor. Quem é o menor? X. Vou até escrever assim. Ó. Menor é o x. E o maior vai ser o y. Quero minimizar o cubo do menor, então é x ao cubo, somado com o quadrado do maior, mais y2. Pausa para reflexão. Dá um tempo para vocês. Eu transformei um enunciado em uma linguagem matemática. Agora já tem relações aqui. Ainda não comecei a resolver o problema propriamente dito. Eu apenas transformei em linguagem matemática, ou modelei o problema.
Matematiquez. Agora vamos lá. A gente quer minimizar, ou seja, tornar mínimo, encontrar o mínimo dessa soma. Qual é o problema aqui? Nós temos duas variáveis, a variável x e a variável y. Nós não sabemos encontrar máximos e mínimos com expressões com duas variáveis, apenas com uma variável. Lá em cálculo 2, beleza, eu sei trabalhar com 2, 3, 4 variáveis, mas aqui é o universo do cálculo 1. Eu só sei trabalhar com expressões com uma variável. Então, eu tenho que escrever esse cara aqui usando apenas a variável x ou apenas a variável y. Ah, tudo bem, olha só, Letícia, aqui é o seguinte, olha só. Na derivação implícita, o que acontece? O y, ele é uma função de x. Ele depende de x. Tudo bem? Aqui, aí eu tenho uma equação, por exemplo, x ao cubo mais y ao quadrado igual a alguma coisa. Aqui, isso aqui é o que eu quero minimizar. Quem é que eu vou colocar do outro lado? É uma certa função, uma f, de xy. Eu tenho que ter uma variável só para encontrar máximos e mínimos. Tá bom? Então, pensa comigo. Tem como eu reescrever essa expressão com duas variáveis usando apenas uma delas? Existe alguma relação de x com y que nós conhecemos? E isso, se x mais y é igual a 4, então, por exemplo, y é 4 menos x. Por que eu não posso... Olha, vamos lá. Foi sugerido também x ao cubo igual a menos y2. Bem, o que significa isso? Se isso aqui for verdade, se x ao cubo é igual a menos y2, x ao cubo mais y ao quadrado é igual a zero. Olha que coisa estranha. Eu quero encontrar o mínimo dessa expressão. Se você já está afirmando que esse valor aqui é sempre zero, não tem mínimo, né? É tudo zero. Tô calmo. Vamos lá. O que você fez foi o seguinte. Pelo menos foi o que eu entendi pelo que está escrito. Você igualou essa expressão a zero e jogou o y quadrado para o outro lado. Não foi isso? Tá, mas a minha pergunta é, por que você igualou essa expressão a zero? Essa é a minha pergunta. Eu quero tornar mínima essa função. Entende? Essa expressão x3 mais y2, ela muda com xy. Para cada x e y, você vai ter um número, vai ter um valor. Nota que olha o enunciado aqui em cima, ó. O x e o y são positivos. Se eles são positivos, essa soma também é positiva. Não faz sentido você igualar a zero. Tá bom? Calma, vou chegar nesse limite aí que você está falando. Claro que faz sentido, é matemática. O que a gente vai fazer? Só apagar aqui.
eu vou pegar essa nossa expressão aqui e vou substituir aqui. Deixa eu apagar esse igual a zero aqui, peraí. Aí, substituindo, a gente vai chegar em quê? X ao cubo mais, quem é y? 4 menos x ao quadrado. Nota que agora eu tenho uma função apenas da variável x. Então, é apenas uma f de x. Uma função de uma única variável. Então, assim, eu tenho f de x, que é igual a x ao cubo, mais 4 menos x ao quadrado. É uma função de apenas uma variável. Se ela tem uma variável, eu sei encontrar os máximos e mínimos dessa função. Tá bom. Aí eu pergunto para vocês, quais são os possíveis valores que o x pode assumir? O que vocês acham? Em qual intervalo esse x está variando? Eu vou dar uma dica, olha só. Como o x é um número positivo, o x, a variação do x começa no intervalo aberto em zero. Tudo bem, Luiz. Números em que a função f é positiva, eu concordo. Mas, por exemplo, x igual a 10 milhões não faz sentido para a gente, já que a gente quer que a soma dele com y seja 4. Então, não basta apenas a f ser positiva. Eu tenho uma restrição maior do que isso. Então, tem gente que está falando que é de 0 a infinito e outros até 4. Alguém tem uma terceira opinião? Por que não pode ir até infinito? Ora, vamos pensar um pouco. Eu estou pegando dois números positivos, certo? X e y. Então, vamos supor que o x represente esse tamanhozinho aqui e o y seja esse tamanho aqui. Essa soma tem que dar 4. Esse comprimento aqui tem que dar 4. Se eu pegar, por exemplo, x igual a 1 milhão, o tamanho do x já é 1 milhão, não tem como a soma com y, que é um outro número positivo, resultar em 4. Então, se não chega nem em 1 milhão, não vai chegar em infinito. Concorda comigo? Agora, eu vou falar até onde o x vai. Vamos ver se você consegue descobrir por quê. O x ele começa em 0 aberto e vai até 2 aberto. Por quê? Por que ele não pode ir até 4? Por que ele não pode ir até 3? Porque ele é o menor. Se ele for igual a 2, se o x for igual a 2, o y também vai ser 2. O que não pode, porque eles são diferentes. Se o x for maior do que 2, o que acontece? O y vai ser o menor. A gente não quer isso, a gente quer que o x seja menor. Então, ele é no máximo 2. Pausa para reflexão. Dá um tempinho para vocês.
Tá claro até aí, gente? Então, agora é com vocês. Encontre o ponto crítico dessa função. Quando é que a derivada é igual a zero? Dá um tempinho para vocês. E o ponto que a gente quer achar é onde essa função aqui é mínima, certo? Ponto crítico é candidato a máximo ou mínimo. Ok, você encontrou dois valores, os dois servem, ou um você pode descartar. E por quê? Perfeito, isso mesmo. E como é que você pode garantir que o outro ponto que você encontrou é de fato mínimo? Como que você pode justificar isso? E pode acontecer que o problema não tenha solução. Mas é que você pode provar que o ponto que você encontrou é de fato o que ele quer. Mais um tempo para vocês. Vamos lá? Então, vamos derivar. Então, ponto crítico, derivada igual a zero. Então, vamos derivar primeiro, né? Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Mais derivada de 4 menos x ao quadrado, cai o 2, repito a base, expoente menos 1, então fica 2 menos 1, 1, então fica o próprio 4 menos x, vezes, pela regra da cadeia, derivada da base, derivada de 4 menos x, menos 1. Então, derivada igual a zero. Está clara a derivada, gente? Vou dar mais um tempinho para quem ainda não errou sequer a derivada, encontrar quem são as raízes. Um tempinho rápido. Já no próximo slide. Opa. Deixa aqui no cantinho. Vai ficar como mesmo? Três x ao quadrado. 2 vezes menos x vezes menos 1, mais 2x.
2 vezes 4 vezes menos 1, menos 8, igual a 0. Então, vou fazer a continha aqui. Só pagar. Então, tem várias maneiras de resolver. Mas, por exemplo, aplicando fórmula quadrática, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos a, perdão, menos 4 vezes a, vezes c. Então, vai dar menos 4, 3, 12, vezes menos 8, mais 80, o 12 não foi? 80, 96 mais 4, 100. Vai dar mais ou menos raiz de 100, que é 10. Espero não ter errado o conto. É isso mesmo? Deixa eu ver. 3, 4... só escrevi 9 errado. 3, 4, 8. Vai dar 12. 96, 10, acho que é isso mesmo. Ou eu copiei errado? Peraí. Achei que estavam meus mais simpáticos. Espera aí. É menos 2x? Ah, não, ó. Fica menos 2x vezes menos 1 mais 2x. Aí o outro ficou 4 vezes 2, 8. Com esse menos 1, menos 8. Ok? Então vai dar... Ah, eu copiei errado. Aqui, tá vendo estranho aqui, ó. Não é menos 3, é menos 2. Menos b, eu copiei errado. Agora ficou um número simpático. Dividido por 2a. 6. Então, x1 é igual a 10 menos 2, 8. Dividido por 6, 4 terços. x2, teremos menos 2, menos 10, menos 12, dividido por 6, menos 2. Então, vou fazer uma pequena mudança aqui. Passar um pouquinho mais para cá. Então, nós temos, por enquanto, 2 possíveis valores para x. Algum deles é descartável? O segundo, né? Que o enunciado diz que x ele é positivo. Então, aqui nós descartamos. Opa! Descartamos. Agora, como é que eu posso ter certeza que x igual a 4 terços de fato fornece um ponto de mínimo? O que eu vou fazer? Eu vou analisar a derivada segunda. Então, derivando de novo. Vou pegar aqui de novo a derivada, está aqui. A derivada desse lado aqui, né? Então, derivada segunda vai ser 6x mais 2. Calculando em 4 terços, derivada segunda em 4 terços, vai ter 6 que multiplica 4 terços, mais 2. Isso aqui é positivo. Significa o quê? Que x igual a 4 terços. Se a derivada segunda é positiva, com cavidade para cima, mínima. Ok.
Pausa para reflexão, admiração, contemplação e respiração. Exato, -2 não está no domínio. Aqui chama atenção, gente, que uma coisa é o domínio da função, outra coisa é o domínio do problema. Se eu tivesse olhando apenas para essa função aqui, sem considerar o exercício, eu diria o quê? Que essa função tem domínio dos reais, porque não tem nenhuma restrição. Só que, como ela está modelando esse problema, entra com ela algumas restrições. Essas restrições acabam colocando o domínio como sendo um intervalo aberto de 0 a 2. Não, dá no mesmo. A gente pode fazer o seguinte também, olha só, quer ver? Se eu analisar o sinal da derivada primeira. F'. Opa, F'. Eu já vi que significa a mesma coisa. Mas sabemos que a derivada primeira, o que acontece? Tem raízes em 4/3 e -2. Então, aqui tem o -2 e aqui é 4/3. Então, a derivada primeira é uma expressão quadrática. Como o a quadrado, o termo do a, coeficiente do a, perdão, coeficiente do x quadrado, ele é positivo, essa parábola tem concavidade para cima, ela está sorrindo. Passa por essas raízes, mas está sorrindo. Acima do eixo x é positivo, abaixo do eixo x negativo. O que acontece aqui no 4/3? Antes a função desce, depois ela sobe. Então, isso aqui de fato é um mínimo. Calma, Letícia, eu estou respondendo uma pergunta antes. Ok? Então, Letícia, por que é mínimo? Porque onde a derivada segunda ela é positiva, a função é côncava para cima. Se a função é côncava para cima e você está olhando para um ponto crítico, você está exatamente no ponto de mínimo. Tá bom? Dá um tempinho para vocês. Peraí, para as perguntas. A derivada segunda é uma maneira, não é a única, é uma maneira de você verificar a concavidade da sua função. Se você sabe onde a função está sorrindo, onde ela está triste, se a derivada segunda é positiva, a função está sorrindo. Se a derivada segunda é negativa, ela está triste. Então, se você conhece a concavidade, você sabe se é um ponto de mínimo ou se é um ponto de máximo. Então, peraí, quando o cálculo da derivada segunda for meio complicado, é mais vantajoso fazer estudo de sinais? Sim. Sim. Se por algum motivo a derivada segunda der muito trabalho, você analisa o sinal da derivada primeira. Tem essas duas possibilidades. Tá bom? Só que o problema, a gente ainda não acabou. Porque ele pede o seguinte, ó. Determine 2 números. E esses números são o número x e o número y. Por enquanto, eu só encontrei o x. Quem é o y? Então, sabemos que x é 4/3. E o y? Qual o valor dele? Dá um tempinho para vocês.
Isso. Nós sabemos que y, vou mostrar aqui, y é 4 menos x. Vou passar para cá. Opa, borrachinha. 4 menos x. Como x é 4 terços, y é 4 menos 4 terços. Oito terços. Opa, y igual a 8 terços. Dá um tempinho para vocês. Nota que, de fato, são ambos números positivos e o x é menor do que o y, como nós queríamos. Dá um tempinho para vocês. Então, vamos para mais uma? Deixa eu só marcar aqui, peraí. 4, opa. O x igual a 4 terços. E o y é 8. E o y, 8 terços. Pronto. Vamos ler com calma. Encontrar o ponto sobre a parábola. É um número simpático, concordo. Encontrar o ponto sobre a parábola, ou seja, o ponto que mora nessa parábola, mais próximo do ponto 1, 4. Um tempinho para vocês. Vou entender um pouco melhor esse enunciado aqui, utilizando o GeoGebra, tá bom? Então, vamos lá no nosso querido GeoGebra. Trazer vocês para cá. Y2 igual a 2x, 1 quarto, tá? Então, a gente vai começar desenhando a parábola y quadrado igual a 2x. Então, y ao quadrado é igual a 2 vezes x. Tá aí essa parábola. É o seguinte. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Então, pensa nessa parábola como um caminho, uma estrada. E nós também temos, importante nessa questão, o ponto 1, 4. Tá aí, esse ponto aí. Isso, 1, 4. O que o enunciado pede? Ora, esse caminho vermelho aqui, ele é formado, digamos assim, por também pontos vermelhos. Eu quero descobrir qual é o ponto vermelho que está mais próximo desse ponto azul. Aqui, eu quase formatei a questão. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar... deixa assim, por enquanto mesmo. Qual é o ponto vermelho mais próximo do ponto azul? Como é que eu posso provar isso, né? Esse é o nosso intuito. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui um pontinho vermelho. Deixa eu marcar aqui. Um pontinho desse caminho vermelho. Vamos dizer que ele tem coordenada x, y. Quando o x muda, o y também muda. E vou pegar esse pontinho azul, que nós sabemos que tem coordenadas 1, 4.
e eu vou considerar a distância entre esses dois pontinhos. Pronto. Quem é a distância entre eles? É raiz quadrada de componente x menos componente x ao quadrado. Então, fica x menos 1 ao quadrado, mais componente y menos componente y ao quadrado. Essa é a distância entre esses dois pontinhos. Tudo bem? Ou não? Tá claro que a fórmula de distância é essa? Do ponto azul até o ponto vermelho? Que a gente quer saber qual é o ponto vermelho que faz essa distância aqui ser mínima, ser a menor possível. Então, é essa expressão distância que nós queremos minimizar, tornar o menor valor. Então, vou desenhar algo parecido com isso aqui, no nosso slide aqui. Opa! Então, temos aqui o eixo X, eixo Y. Nós temos, não está em escala, o ponto 1, 4. O ponto 1, 4. E tem aquela parábola y ao quadrado é igual a 2x. Aí eu tenho essa parábola, um certo pontinho xy. Okay? Mais para cá. A gente tem essa distância aqui. Que é d igual a coordenada x menos coordenada x ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, mais coordenada y menos coordenada y ao quadrado. Quer fazer o quê? Minimizar essa expressão. Tornar mínimo. Dá um tempinho para vocês. Qual é o problema aqui? É o mesmo que apareceu no último exemplo. Nós temos duas variáveis e, em cálculo 1, só sabemos trabalhar com uma variável. Então, como é que essa expressão de duas variáveis, x e y, eu posso transformar em apenas uma variável? Aceito sugestões. Existe alguma outra relação que envolve x e y que pode nos ajudar? Se sim, qual é ela? Isso, muito bem. Aqui eu já tenho uma relação de x com y. Y² é igual a 2x. Aí você tem dois caminhos. Ou você isola o y
ou você isola o x. O que eu acho mais fácil? Isolar o x, porque o y tem expoente 2. Para não trabalhar com raiz quadrada, é melhor isolar o x. Então, vamos isolar o x aqui. Ó. Então, x é igual a y² dividido por 2. O que eu vou fazer com isso? Jogar fora? Não. Eu vou substituir, ó, até ponto errado. Vou substituir na nossa expressão de D. Então, essa distância é a raiz quadrada de x, que passou a ser y² sobre 2, menos 1 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado. Olha que legal! Agora essa expressão de distância possui apenas uma variável, que é o y. Então, vou chamar isso de uma f de y. Pausa para reflexão. Então, queremos minimizar f de y é igual a raiz de y² sobre 2 menos 1 mais... Opa, faltou o quadrado aqui. Mais y menos 4 ao quadrado. Aí eu pergunto para vocês qual é a variação do y. Por quê? O que vocês acham? Olha para o gráfico que está do lado. O y pode ir de onde até onde? Tá, tudo bem, a gente espera isso, né? Faz sentido com o desenho. É. Mas no primeiro momento eu não conseguiria restringir o y, né? Poderia dizer que ele é positivo e só. Tem que ser maior do que 1? Não sei. Lembra que isso aqui é só um desenho, tá? E não está em escala. Ele pode induzir um pouco ao erro, tá? Em matemática, isso pode ser chocante para alguns. Em matemática, desenho não prova nada, tá bom? Ele só auxilia. Então, toma cuidado com os desenhos. Principalmente quando ele não está em escala, que você pode estar pegando uma informação, fazendo um desenho que não está em escala, tá bom? Então, aqui eu poderia simplesmente falar o seguinte, ó, o y pertence a R, porque o y pode estar lá em cima, aqui, né, positivo, e pode estar lá embaixo. Eu concordo com vocês que, olhando o desenho, eu até consigo restringir para positivo.
tudo bem. Mas poderia simplesmente falar que o y pertence a R. Ou positivos. Não vai alterar muito o que vai aparecer daí por diante. Mas se eu não usasse o desenho, eu diria apenas y pertence a R. Pelo menos em um primeiro momento, tá bom? Agora vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. Calcule os pontos críticos dessa função. O que vocês vão encontrar? Dá um tempinho para vocês. Quem encontrar o valor de y, escreve, por favor, no chat, no privado, por gentileza. Ok, perfeito. Agora, provar que isso é mínimo mesmo, parece que vai dar um trabalho, né? Porque a derivada primeira aparentemente não tem uma cara tão simpática, né? Até tem, só que ela não pode assustar. Então, aqui vai uma dica para vocês. Olha só, a gente quer encontrar os máximos e mínimos de uma função que envolve uma raiz quadrada. Agora, pensa comigo. A raiz quadrada ela é mínima quando quem está dentro é mínimo. A raiz quadrada é máxima quando quem está dentro é máximo. Então, aqui, uma observação. A raiz é máxima quando quem está dentro é máximo. Na linguagem da matemática, quem está dentro da raiz quadrada é chamada de radicando. Quando o radicando é máximo. E a raiz quadrada é mínima quando o radicando é mínimo. Que saiu só um pedaço. Léo, por que você está falando isso?
Olha só, a gente quer olhar a função, vou copiar para cá, quer encontrar o mínimo dessa função. Ora, se eu analisar a observação que eu escrevi antes, significa o quê? Basta olhar para quem está dentro. Então, eu vou olhar apenas para o denominador. Desculpa, denominador, o radicando, que eu vou chamar de, sei lá, f não, g de y. O que eu ganho com isso? Que a derivada da função g é um pouco mais simples que a derivada da função f. Por quê? Porque não tem a raiz quadrada. Y quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Derivando, olha só como é que fica mais simples, é um polinômio. Então, primeira parcela, uma função composta, caio 2, repito a base, expoente menos 1, vezes a derivada da base. Derivada de menos 1 é 0, derivada de y ao quadrado sobre 2, 2y2. 2y2. Mas vou derivar a segunda parcela, derivada de y menos 4 ao quadrado, caio 2. Opa, caio 2. Repito a base, expoente menos 1. 1 vezes a derivada da base. Derivada de y menos 4, 1. Então, aqui dá para dar uma pequena simplificada. Olha a matemática em ação. G' de y é igual a... Ó, ficou 2 vezes y, 2y vezes y quadrado sobre 2. 2 cancela com 2, y ao cubo. Menos 2 vezes y, menos 2y, mais 2y, menos 8. Cancela, cancela. Y ao cubo, menos 8. Olha como é que a derivada segunda... Perdão, a derivada primeira ficou bem simples, né? Então, derivada igual a 0, ponto crítico. Y ao cubo, menos 8, vale 0. Então, y é igual a 2. Tem que fazer é provar que y igual a 2 de fato é mínimo. O que eu faço? Eu vou analisar a derivada segunda. Derivada segunda, quem vai ser? Olha que legal, ó. Derivando y ao cubo menos 8, 3y ao quadrado. Ora, em y igual a 2 é positivo. Derivada segunda em 2 é algo positivo. Significa o quê? Concavidade para cima, ponto de mínimo. Opa. Y igual a 2 é mínimo. Mas assim que o problema pede. Ele pede para encontrar o ponto. O ponto tem coordenada x e coordenada y. Então, a gente já viu que a coordenada y dele vale 4. Desculpa, a coordenada y dele vale 2, perdão. O que mostra claramente que o meu desenho está fora de escala. E quem vai ser a coordenada x? Ora, se a coordenada y é 4, 4 ao quadrado, 16, dividido por 2, 8.
Então, y2 é mínimo. Esse aqui é um tracejadozinho. Se y igual a 2. Desculpa, se veio com 4, né? 2 ao quadrado. 4 dividido por 2, 2. Perdão. De fato, o meu desenho está totalmente fora de escala, né? Então, assim, y quadrado é igual a 2x. Y quadrado vai ser 4. Então, x é igual a 2. Então, o ponto P é o ponto 2, 2. Eu vou mostrar isso lá no GeoGebra para vocês. Vamos lá ver isso? Então, deixa eu marcar aqui 2 pontinhos. Esse pontinho aqui e o ponto 2, 2. Espera aí. Desculpa. Pronto, agora ele está fixo. Devia estar fixo. Fixar, pronto. Vamos colocar a cor verde nele. E aumentar um pouquinho. Vamos pegar esse outro pontinho agora aqui. Ok. Então, esse pontinho já está fixo. Esse aqui eu posso mover. O que eu quero fazer, o que eu queria fazer? Minimizar a distância. Então, vou marcar aqui as distâncias. Ó. Distância daqui, de um ponto até o outro. Eu quero colocar comprimento. Pronto. 16,5 é a distância do ponto azul até o ponto vermelho. Então, claramente, né? Se eu mover o meu ponto vermelho ao longo da curva vermelha, esse comprimento pode aumentar ou diminuir. O que eu percebo? Olha só, de fato, ó, tá diminuindo, 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 diminuindo. Chegou nesse valor. Depois que eu passei pelo ponto verde, acontece, ó, voltou a subir. Estava diminuindo, passei pelo verde e voltou a subir. Diminui, passa pelo verde e voltou a subir. Então, de fato, o ponto verde nos fornece quem? A menor distância entre o ponto azul e os pontos vermelhos. Ok, gente? Ficou claro? Então, vou deixar com vocês um exercício no final de semana. Deixa eu tirar um print aqui. A gente começa a nossa aula segunda-feira resolvendo encontrar as dimensões de um cone circular de maior volume que pode ser inscrito dentro de uma esfera de raio R. O que são as dimensões de um cone? É o raio da base e a altura, tá bom? Vou vir aqui rapidinho. Opa, ferramenta errada. Então, finge que é um cone bonitinho. A gente quer descobrir. Não ficou tão feio assim. Quem é a altura e quem é o raio.
de modo que eu posso desenhar esse cone dentro de uma certa esfera. Vou até mudar aqui a cor da esfera. Pelo menos assim, você tem uma esferazinha de raio Rzão. Quem é o Hzinho, o Rzinho, de modo que esse cone tem o maior volume possível. Então a gente começa a nossa próxima aula resolvendo. Peço mais uma vez desculpa a vocês por não estar com vocês na quarta-feira, problemas de internet. E lembro que quem teve algum problema na prova, alguma questão que não conseguiu desenvolver, manda por e-mail que eu vou encaixando nos finais das aulas para desenvolver esses temas, tá bom? Alguma dúvida, gente? Então, gente, por hoje é só isso tudo. Bastante coisa. Nos encontramos na nossa próxima aula, segunda-feira. Uma ótima noite para todos. Um excelente final de semana e sempre bons estudos. Até semana que vem, Samuel. Boa noite, Stella. Boa noite.